Olá, pessoal! Tô voltando depois de um curto, não tão curto, intervalo de tempo com os vídeos aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar sobre os nodos lunares. E se você tá chegando por aqui, caindo de paraquedas, se não me conhece, se é a primeira vez, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Daniele Peixoto, astróloga kármica, consteladora familiar e professora de astrologia. E hoje eu tô passando aqui pra gente trocar uma ideia sobre a mudança do eixo nodal. Os nodos lunares, eles mudaram de eixo, saíram aí da energia de Peixes e Virgem e caminharam para a energia de Aquário e Leão. Quando a gente fala dos nodos lunares dentro da astrologia kármica, a gente está falando de um processo de evolução em termos de humanidade. A gente está falando de um caminho de desenvolvimento do macrocosmo e do microcosmo. Cada um de nós faz parte desse todo maior, né? O nodo norte, ele está muito atrelado ao caminho de desenvolvimento que precisa ser guiado na nossa vida. E o nodo sul, ele fala daquilo que a gente tem que deixar ir, daquilo que a gente tem que deixar soltar. Eu costumo dizer que o nodo norte, ele está atrelado à energia do sol, ele carrega a natureza do sol, e o nodo sul, ele carrega a natureza da lua. Por quê? Porque o nodo norte é uma energia que a gente não conhece. E isso que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem aplicar também em relação ao mapa natal de vocês, aos nodos que vocês têm lá no seu mapa natal, porque o que eu estou comentando aqui é a mudança do eixo nodal que aconteceu para todo mundo, mas você tem no seu mapa os nodos em algum eixo de signos, né? Eles sempre estão opostos e complementares. E talvez os seus nodos eles estejam justamente nestas posições, nodo norte em Aquário e nodo sul no signo de Leão. E se esse for o caso, significa dizer que você está passando pelo retorno dos nodos lunares, que acontece em alguns momentos da nossa vida e que são grandes viradas, grandes shifts, né? A gente tem lá o primeiro retorno dos nodos por volta dos 18, 19 anos mais ou menos. O segundo por volta dos 36, entre 36 37 anos aproximadamente. Depois a gente tem mais outro lá por volta dos 54, enfim. E os retornos, eles sempre trazem grandes resets, grandes realinhamentos. É como se o destino ele ganhasse uma velocidade, uma aceleração. Tanto que os antigos eles traziam, né, que no momento da temporada de eclipses, temporada porque a gente vai ter 2 eclipses agora no segundo semestre de 2026, é a segunda temporada, segunda e última temporada de 2026, a gente já teve 2 lá no primeiro semestre, tendo sido um já inaugurando ali a energia do eixo Aquário-Leão, que aconteceu no signo de Aquário e que veio ali em quadratura com Urano, que estava no final do signo de Touro. Foi um eclipse de lua nova, né, que aconteceu naquele momento, enfim. E aí esse processo, ele está muito vinculado com esse caminho de evolução para todos nós, independentemente de onde estejam os nodos dentro do seu mapa natal, mas você tem Aquário e tem Leão no seu mapa. E é ali que eles estão passando e é ali que os eclipses irão acontecer pelos próximos 18 meses, tá? Eles ficam aí mais ou menos 1 ano e meio em cada eixo de signos, tá? Agora, só um adendo, né? Eu falei que se você tiver um nodo norte no signo de Aquário, você está passando pelo retorno dos nodos. Se você tiver um nodo norte no signo de Leão, você está passando pelo retorno inverso ou inversão dos nodos, né? Como costuma ser chamado também. E aí é um momento de reavaliações muito significativas e de questões antigas que talvez você pensasse que já tinha trabalhado totalmente, que aquilo ali já estava muito bem resolvido dentro de si, e aí você vai se pegar tendo que acessar algumas coisas que estão voltando, mas nunca a partir de um mesmo lugar, porque não existe involução, né? Não existe regresso no processo de despertar espiritual e também não existe a paralisia, vamos assim dizer, né? Então você está acessando aquele processo, aquele mesmo processo, a partir de um novo recurso, a partir de um novo lugar, porque você está como um espiral mesmo, né? Então é sempre sobre um patamar acima, mas a gente acessa processos que já havíamos acessado antes. Isso é natural, isso é normal para mim, para você, para todo mundo. Enfim, então se esse for o caso, se você tiver aí o nodo norte
em Leão e nó do Sul em Aquário, então você está passando pelo chamado retorno inverso. E aí é um momento de revisar processos que, como eu falei, você entendia que já haviam sido trabalhados de maneira exaustiva e que talvez não tivesse mais nada para tirar dali. E sim, tem, né? Sempre há. Eu costumo dizer que só termina quando acaba. E só acaba o quê? Quando a gente desencarna? Não sei nem se nesse momento. Talvez só termine quando a gente se torna de fato, né, espírito puro, chega à iluminação, enfim. Mas até lá a gente faz o máximo possível, o melhor dentro das ferramentas, com as ferramentas que a gente tem, dentre as circunstâncias que a gente possui nesse momento, para não queimar reencarnação. Acho que essa é a principal busca de quem está dentro desse processo, né? Fazer com que a gente não queime reencarnação, fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente pode agora. Então, os nodos, eles mudaram de eixo, já falei que eles vão ficar aí nesses signos por 1 ano e meio, aproximadamente. Os eclipses todos acontecerão dentro dessa energia, né? Aquário e Leão, tá? E agora eu quero trocar um pouco aqui com vocês de maneira geral sobre o que significa ter um nó do norte na energia de Aquário, né? Quando a gente fala de Aquário, a gente está falando de um signo que é voltado para o processo do coletivo. É onde eu saio do meu umbigo e olho que existe uma sociedade, existe para além de mim, e eu faço parte desse processo social e coletivo. Eu tô junto, eu tô dentro dessa energia. Eu não sou um ser apartado. Eu contribuo, e eu contribuo ativamente. A partir, e aí vem, né, ao meu ver, o grande processo que a gente vai ter que trabalhar ao longo desse 1 ano e meio aí, desses 18 meses, que é entender que caminhar em direção à Onda do Norte não significa eliminar ou apagar o individual, eliminar ou retirar o indivíduo, que é o signo de Leão, né? Em Leão a gente tem a expressão do eu, a gente tem a criatividade, a gente tem a autoridade, a gente tem o prazer, a satisfação, o desfrute. A partir do quê? A partir daquilo que genuinamente eu sou. Por isso que, para mim, esse processo ele é muito sobre a gente enxergar quais facetas que a gente está carregando, que a gente está perpetuando e que, na verdade, não são nossas. Onde que a gente está sendo hipócrita, né? Não apenas com o outro, mas sobretudo com nós mesmos. E aí aqui a gente tem uma dicotomia bem interessante, né? Porque grande parte desse período de eclipses no eixo Aquário e Leão a gente vai ter o Júpiter no signo de Leão. E Júpiter ele é o grande amplificador. Ele amplifica o quê? O que ele toca, o que está lidado. Dentro do signo de Leão, o que ele vai amplificar? As qualidades e também, talvez, os defeitos de Leão. Afinal de contas, ele está posicionado ali. Então, ele vai aumentar tudo que comporta essa energia, tudo que carrega essa energia. Então, a gente está, assim, falando de uma dualidade no seguinte sentido. Uma parte nossa vai querer aparecer, ser visto, ser reconhecido, ser aplaudido, né? Ocupar o nosso lugar, deixar, sairmos da pequenez. E esse é o movimento positivo da energia do Júpiter no signo de Leão. É onde eu me arrogo de quem eu sou, que é a arrogância saudável. Então, eu não diminuo os meus talentos, as minhas habilidades, as minhas capacidades, para fazer com que o outro se sinta melhor, né? Ou porque vou chamar muita atenção e os outros podem se incomodar, podem me invejar. Não, porque eu sou aquilo. Então eu estou manifestando o meu melhor. Por outro lado, a gente também pode caminhar para a energia mais densa do signo de Leão, né? Que é essa necessidade de reconhecimento que ultrapassa o âmbito saudável, quer dizer, eu quero ser o centro, eu centralizo. Lembrando aí que Leão é um signo fixo, portanto, ele centraliza a informação, ele abastece a informação e carrega essa energia. E é um signo de fogo, né? Então, ele traz esse vigor, essa vitalidade e esse autocentramento. E aí, muitas vezes, a gente pode cair na energia da necessidade de performar, que é uma grande sombra leonina,
e que é um grande karma do signo de Leão, né? Quer dizer, eu quero ser vista, eu quero aparecer, mas eu não quero ser vista e quero aparecer puramente. Eu quero que os outros me validem. E aí, muitas vezes, para que os outros me validem, eu não vou expressar quem eu sou. Eu vou expressar aquilo que os outros querem que eu seja, o que os outros gostariam que eu fosse. E quando eu entro nessa narrativa, eu me perco de mim. E aí eu deixo de ser, de fato, uma contribuição para o coletivo onde o nó do norte está, que é lá no signo de Aquário, que é onde eu consigo usar o meu ego, a minha individualidade, a serviço de algo maior do que eu. É quando eu saio desse movimento de centralização. O importante, ele não é o eu individual. Ele é o eu individual dentro do coletivo. E aí, a partir dessa importância, deste lugar, eu alcanço a minha maior visibilidade. Por quê? Por que eu alcanço a maior visibilidade? Porque eu não estou performando. Até porque ninguém aguenta performar o tempo todo, né? Fica insustentável, é inviável, é cansativo, energeticamente cansativo. O desgaste, né, que se tem a partir dessa postura, o esforço que se faz, ele é muito grande. Ninguém aguenta bancar isso o tempo todo. E aí eu já vou fazer a ligação com um outro ponto, que é o Plutão lá no signo de Aquário, né? Que vamos lembrar, gente, que Aquário e Leão, eles fecham o eixo da identidade. Eu sempre brinco, né? Aquela coisa. Aquário, eu quero contribuir para o coletivo, mas coloca lá o meu nome. E tudo bem, faz parte, percebe? Não é sobre o indivíduo ser aniquilado. A humanidade é feita de vários indivíduos. A questão é, eu não tenho que ser o centro. Eu não sou o centro. Eu faço parte de um todo maior. E quando eu me coloco desse lugar, neste lugar de fazer parte deste todo maior, aí eu estou expressando o meu melhor. Aí eu tô colocando a máxima potência do meu eu para que essa máxima potência possa ser contribuição para esse coletivo, percebe? Então é este lugar que será trabalhado durante esses 18 meses. Então aqui a gente está falando o quê? Né? O nó do sul, ele tem muita relação com o processo de esvaziamento. Aquário, ele não apaga o indivíduo, ele dá função ao indivíduo, tá? Então se a gente tem um nó do sul lá no signo de Leão, a gente está falando daquilo que precisa ser retirado. O Nodo Sul ele está muito vinculado a padrões, condicionamentos, a uma energia que a gente já conhece muito e que precisa ser esvaziada. Por que eu preciso esvaziar? Porque se eu não esvaziar, eu não consigo pegar mais daquilo que eu preciso desenvolver, que é o Nodo Norte em Aquário, tá? Então, o processo ele é justamente esse. Onde, no que, né? E aí você pode olhar a área da vida em que você tem o signo de Leão e a área que você tem o signo de Aquário sempre estarão opostos e complementares dentro do seu mapa, porque ali você vai ser convidado a caminhar para a energia do Nodo Norte em Aquário e a observar o que dentro de você ainda está buscando performar. Onde que você está reduzindo talentos, habilidades para caber em lugares, né? Para se manter dentro de vínculos, dentro de contextos, dentro de cenários, dentro de relações, sejam elas afetivo-românticas, sejam elas no trabalho, sejam elas na família de base. Onde que você não está ocupando o seu lugar, assumindo o seu poder? Plutão lá no signo de Aquário, que inclusive fez oposição com esse Júpiter, né? E que está trazendo muita podridão dentro de um âmbito coletivo. A gente está vendo essas coisas, tudo isso vindo à tona, né? Esses eclipses, eles também vão falar muito de figuras de autoridade, de chefes de Estado, de CEOs, enfim, né, pessoas que ocupam lugares hierarquicamente muito altos. Como que elas estão lidando com a energia de autoridade, o status e a potência que elas possuem e como que elas lidam com o poder que elas têm. Quando a gente fala de eclipse, um ponto que precisa ser citado aqui também, a gente está falando de ocultamento. Eclipsar é ocultar, né? E esse primeiro eclipse que a gente vai ter vai ser no signo de Leão e ele será solar. Eu vou colocar até um mapa para a gente olhar um pouquinho aqui. Então a gente está falando de um momento ali em que a luz do sol ela vai ser ocultada. E durante esse momento que a luz do sol é ocultada,
muitas coisas vão vir à tona para a gente ter que lidar com esses processos. Não necessariamente agora, né? Quando a gente fala de eclipses, a gente está falando do desenrolar de todo um cenário que vai se desenhando para no mínimo 6 meses. Um ano e meio, que é o período que esses signos serão trabalhados, né? A partir aí dos eclipses. Então, o nó do sul, ele é esvaziamento, é retirada. O convite é para que você observe o que em você tá te subindo a cabeça, né? Onde você não tá sendo, quem de fato você é. Por tudo isso, por necessidade de pertencimento, por medo da rejeição, por performance, aí você foi pegando tanta coisa para si que isso penetrou e faz parte da sua identidade, mas talvez nem seja seu. Talvez você nem seja isso. Talvez você nem queira isso. Mas você foi assumindo essas couraças ao longo da vida por necessidade de reconhecimento, por uma insegurança muito grande. Que, inclusive, gente, quando a pessoa ela carrega uma necessidade de domínio, né, de demonstrar um poder muito grande, quando ela é arrogante, o arrogante que não é saudável, né, não é arrogar-se de quem se é, porque esse está muito centrado no ser, na essência, o arrogante ele está centrado no ego. Então, o arrogante ele é só o polo oposto de alguém que é extremamente inseguro. São duas faces da mesma moeda. Só estão em extremos opostos. O arrogante ele tem uma baixa autoestima também. Ele tem medo de ser desvalorizado. Ele tem receio do que vão achar dele, porque no íntimo, muito provavelmente, ele também não se acha lá essa Coca-Cola toda. Por isso que ele age a partir desse lugar, a partir dessa premissa. Mas ele é tão inseguro quanto o outro. Ele só tá no outro polo. Né? Enquanto o inseguro, ele tá ali deixando de demonstrar, deixando de ocupar o próprio lugar, achando que não é capaz, que não dá conta, que não consegue, né? Com medo de ser exposto, com medo de errar, né? Que também é um ego, também é uma vaidade muito grande. A diferença é que o arrogante ele foi para cá, pro outro polo, mas ele também já se sentiu provavelmente muito humilhado. Ele também tem uma baixa autoestima, percebe? Que é inclusive a lei da polaridade, né? Uma das 7 leis herméticas. Então o ponto é, a gente vai ser convidado a extirpar tudo isso, a remover todas essas carapaças, todas essas couraças que a gente foi se colocando para moldar e para caber socialmente, para corresponder, para que a gente consiga acessar um lugar de presença, de alma, sabe? Porque quando a alma ela consegue externalizar, aí a gente tá no que de melhor a gente tem. E isso não quer dizer que a gente não erre, muito pelo contrário, isso quer dizer que a gente aceita os nossos erros com mais facilidade. Porque só não se permite errar quem também é muito vaidoso, é muito egóico, né? Então, aí a gente consegue assumir com mais leveza o erro, a falha, a gente consegue expressar melhor as nossas potências. A gente só é. A gente só é. E aí é ali, é nisso que o nosso eu, ele está, ele ganha função no coletivo, né? Porque eu só consigo prosperar verdadeiramente, eu só consigo estar num lugar, e a prosperidade, tanto em termos financeiros, mas como em termos de vida, caminho de vida, né, de conseguir a abundância na vida em todos os setores, não só no dinheiro, mas a abundância do prazer, da satisfação, do bem-estar. Eu só consigo alcançar esse lugar e, obviamente, também monetizar isso a partir dos meus talentos. Ou seja, eu não posso nem escondê-los, nem ficar na insegurança e nem estar na arrogância, porque nenhum dos dois é quem eu verdadeiramente sou. Eu preciso estar no caminho do meio, que é a verdade. Aí, desse lugar, eu tenho força. Do meu lugar, da minha posição, eu consigo contribuir para o coletivo e para mim, percebe? Essa é a verdadeira contribuição de cada um de nós. Só que a gente se pega achando que somos inadequados demais, somos pequenos demais e se limita, acha que os outros não vão gostar da gente, porque a gente aprendeu assim com os nossos pais, né, com os nossos cuidadores, professores, enfim, pessoas que foram nos moldando ali na nossa infância. Absorvemos e herdamos essas questões da nossa família de origem, lealdades invisíveis, trazemos esses padrões kármicos. E quando a gente tira isso, a gente respira. E é tão leve o respirar desse lugar, sem esperar, sem querer,
dizer para o outro aquilo que a gente acha que ele quer ouvir. Às vezes o outro nem quer ouvir isso, o outro quer te ver. Sabe que você está deixando o outro te ver? Mesmo, né? É, é daí, é disso que vem. Já me alonguei muito aqui para explicar um pouco sobre os nodos. Vamos falar um pouquinho desse eclipse do dia 12. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então aqui a gente tem, né? Aproveitar até para mostrar as coisas que eu fui falando. Esse aqui é o nó do norte, tá? No signo de Aquário. Ele tá, ó, os nodos eles são retrógrados, tá, gente? Então ele tá a 29 graus e pouquinho lá do signo de Aquário. Esse é o nó do norte. Esse aqui é o nó do sul, tá? O nó do norte é esse que parece um fone de ouvido, eu costumo dizer. E o nó do sul, ele parece uma sacolinha, tá? Percebam que o nó do sul é que tá junto com a lua aqui, tá? Esse eclipse, com a lua e com o sol, obviamente, né? Vai ser um eclipse solar. Todo eclipse solar é um eclipse de lua nova. Então, a gente está falando de uma semente sendo plantada, mas é também uma lua, primeiro, é uma lua escura, toda lua nova é uma lua escura, então ela vai ganhando visibilidade conforme, né, ela vai passando pelas fases. E como é conjunto com o nó do sul, como eu já mencionei, então a gente está falando de um novo início que passa por um encerramento e uma finalização. E aí a gente entra em todos esses pormenores que eu citei, tá? Sol e Lua aqui no grau 20, dando as mãos, iniciando esse novo ciclo. Todas as luas novas que acontecem em Leão e em Câncer são muito importantes, porque a gente está falando da Lua, né? Ou do Sol em domicílio, a Lua ou o Sol em domicílio, tá? Eles vêm aqui saindo de um trígono com o Saturno, que está aqui em Áries, retrógrado. Isso significa dizer que a gente está falando de uma sustentação também, quer dizer, o eu, a identidade, a criatividade, a manifestação de quem eu sou dentro da verdade, da sustentação dessa verdade, de bancar as próprias escolhas, de bancar as próprias necessidades, que é o que o Saturno em Ares ele está questionando, né? Você sustenta bancar? Você sustenta bancar esse lugar? Você sustenta bancar essa autoridade? Você sustenta se colocar nesse lugar de visibilidade? Tá perguntando isso. A gente tem a Vênus aqui no signo de Libra, que está em trígono, fazendo bom aspecto com Urano, bem forte. Também faz aqui um sextil com o Júpiter e com o Mercúrio. O Mercúrio está mais forte, tá no mesmo grau, tá vendo? 5, 5, 5. Trígono com Plutão, que ela já se afastou um pouquinho aqui, mas ainda está em aspecto, e se afastando da oposição com Netuno, né? Aqui a gente tem aquela cesta de Barbô que ainda está acontecendo, né, gente? Essa interação aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor para mostrar para vocês. Vocês devem ter ouvido falar bastante. A cesta de Barbô, que é essa aqui, né? E assim, 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 tá? Enfim, a Vênus em Libra, ela busca sempre a harmonia, a diplomacia, a troca agradável, né? Com essa interação aqui com o Mercúrio, com o Urano, a gente tem essa possibilidade, né, de ver alternativas, de ter insights, de olhar para o nosso lugar de valor, porque Vênus, antes de ser sobre o relacionamento afetivo romântico, as relações de maneira geral, ela também fala sobre isso, óbvio, fala sobre contratos, acordos, mas antes dela falar sobre isso, ela vai falar do senso de merecimento, capacidade e valor. E o aspecto com Urano favorece a gente ver essas possibilidades, ver as alternativas, né? Tudo bem que essa Vênus aqui ela vai retrogradar mais pro fim do ano, tá? O Quiron, ele tá em Touro. Touro é regido por Vênus, então a gente acaba tendo uma correlação aqui, né? Essa Vênus ela vai fazer oposição com Saturno, isso vai pesar um pouquinho nos próximos dias, mas traz essa oportunidade de ver o que a gente de repente está abrindo mão dentro de nós, das nossas necessidades, porque Vênus também fala sobre isso, daquilo que a gente ama, deseja e possui, daquilo que nos dá prazer. Onde que a gente está abrindo mão disso para manter a paz? E para manter uma paz que talvez custe caro demais, né? É, inclusive, um dos temas aí
que essa Vênus vai fazer com que a gente olhe, né? A gente vai ter que encarar algumas verdades no processo de retrogradação dela. Ela vai entrar em Escorpião e depois vai voltar para Libra. Então a gente vai ter muitas coisas sendo trabalhadas aí nesses próximos meses, tá? Mas eu quero chamar a atenção para algo aqui dentro desse mapa de eclipse que me despertou bastante interesse, que é a interação aqui da Lua, né, principalmente porque ela é bem veloz, com a Lilith. Depois que essa Lua ela fica nova, depois que a gente tem um eclipse, a Lua ela fica fora de curso. Ou seja, ela não vai interagir, né, com nenhum planeta, porque tecnicamente a gente não considera quando ela interage com Quiron, com Lilith, que a Lilith não é um planeta, é um ponto, enfim. Mas ela vai fazer esse trígono com a Lilith que está aqui em Sagitário, tá? No grau 26 e pouquinho, tá vendo? Quando a gente fala da Lilith, a gente está falando de um exílio. O exílio de alguma parte nossa. Alguma parte nossa que foi exilada, que nós reprimimos, porque entendemos que era feio manifestar aquilo, ou porque alguém nos disse que era feio, que a gente não podia, ou que isso era inadequado, ou que isso nos colocava num lugar de holofote, de visibilidade, mas que poderia ser mal interpretado, né? Então a gente fez o quê? Repreendeu, reprimiu. A Lilith, ela é a face escura da Lua, né? E traz essa representatividade. Se a gente for olhar lá para os mitos, né? Ela teria sido a primeira mulher de Adão e foi expulsa do paraíso porque não se submeteu, não se curvou. E esse trígono, logo após um eclipse solar em Leão, de nó do sul, isso aqui me chama muito para a necessidade e complementa o que eu já conversei com vocês aqui no decorrer dessa nossa troca, esse lugar de ancoramento da verdade. Porque se Lilith é aquilo que eu exilei, a parte minha que foi exilada, ela também representa um lugar onde isso me incomoda, eu me sinto frustrada. Onde você tem Lilith no seu mapa? Dá uma olhada. Se você não se sente frustrada naqueles temas, né? Eu me sinto frustrada quando eu estou me curvando, quando eu estou me abafando. Inclusive, Lilith, né? Há quem diga que ela seria o feminino de Plutão, né? Então traz essa força e esse poder também. Esse trígono, ainda mais que está em Sagitário, que é um signo regido por Júpiter, onde está Leão. Então, quem dispõe essa Lilith é o próprio Júpiter, né? Que tá aqui no signo de Leão. Eu acho que comunga muito com esse processo de encarnar quem a gente é. Quais crenças, quais valores, quais entendimentos de mundo, quais filosofias de vida, de repente você abafou durante todo esse tempo e agora você tem a oportunidade de arrancar essas máscaras, né? O Plutão aqui, que já fez a oposição com o Júpiter, você tem a oportunidade de arrancar essas máscaras, já fez a oposição com o Sol também, né? E encarnar esse lado seu exilado para que você possa ser inteira de quem você é. Assumir esse lugar de ser inteira. Eu acho que é sobre isso que a gente está conversando. É desse lugar de força, de presença, de verdade, de ancoramento. E com isso, eu vou encerrando aqui o nosso vídeo, mas antes eu quero te pedir para puxar pela memória o que estava acontecendo na sua vida lá em 2017, 2018, quando o nó do norte estava em Leão e o nó do sul estava em Aquário, mas a gente estava trabalhando a energia desses mesmos arquétipos. E um pouquinho mais atrás, o que estava acontecendo na sua vida em 2008 e 2009? Porque nesse período ali, por 2008 e 2009, a gente estava com o nó do norte em Aquário e o nó do sul em Leão, a mesma configuração que a gente tem agora. Certo, gente? Vou ficando por aqui. Para quem quiser análise de mapa natal, análise kármica, né? Eu sou uma astróloga kármica, então vou olhar para o seu mapa a partir dessa premissa. Para mim, tudo que está no mapa é kármico. Você não começou agora. Você não é uma tábua rasa. Você traz créditos e débitos de outras vidas. E quando a gente olha para isso
e consegue buscar, joga luz, né, nessa escuridão. Eu brinco que quando a gente tem consciência, a nossa escolha vale o dobro. E que o padrão ele não é uma opção, mas sair dele sim. A partir disso, quando você tem essa clareza desses condicionamentos e consegue entender como integrar, porque ninguém se liberta daquilo que não integra, como integrar, como gerenciar isso dentro de si, você passa a ter uma maior autonomia. Porque afinal de contas, será que a gente tem tanto livre-arbítrio assim? Ou será que esse livre-arbítrio ele aconteceu antes da gente encarnar? E com isso eu vou deixar até quero saber, né? O que vocês pensam sobre isso, sobre karma e livre-arbítrio? Eu comecei uma nova turma do meu curso de astrologia, o Sabedoria do Alto, essa semana. E na primeira aula a gente sempre discute isso. Foi bem legal essa discussão. Deixa aqui pra mim o que você acha sobre karma e livre-arbítrio. E se você quer que eu fale um pouco mais sobre isso, de repente, faça um vídeo só sobre, para a gente abordar um pouquinho, aprofundar um pouquinho na minha visão, né? Eu não acredito em livre-arbítrio da maneira como nos foi ensinado. Eu acho que a gente tem livre-arbítrio dentro de algumas diretrizes, e o nosso maior livre-arbítrio foi antes da gente encarnar. Foi o que a gente escolheu lá, que está retratado no nosso mapa. Os grandes temas da nossa vida estão no nosso mapa natal, tá bom? Então, para leituras do seu mapa natal kármico, agende comigo. Vocês encontram aqui na descrição do vídeo também o meu site, todas as informações, ou clica aqui no QR Code que o editor vai deixar em algum lugar aqui do mapa, tá? Para você falar direto comigo. Constelação familiar, também sou consteladora, faço constelações, ou seja, os temas que estão lá retratados no seu mapa, né? Que muitas vezes não são só seus, são também geracionais. A gente trabalha a partir da sessão de constelação familiar para você deixar com cada um, que é de cada um, e ficar no seu lugar, porque só do seu lugar você tem força. Revolução Solar, Sinastria, enfim. E para vir estudar comigo também fique de olho para as próximas turmas. As aulas elas são 100% ao vivo, por hora. Atualmente é dessa forma que acontece, tá bom? Um beijo para vocês, vou ficando por aqui. Excelente eclipse. Não inventem de criar moda no dia 12 de agosto, tá certo? Todo mundo quietinho. Os antigos já diziam que quando o Sol ou Lua, quando os luminares, eles ficam eclipsados, eles ficam ocultos, né? A gente deve fazer o mesmo, simbolicamente. Ou seja, a gente também deve ficar bem quietinho e deixar de receber, né? Estar receptivo para ver o que vai se apresentar para a gente por esses dias. De repente, o que já se apresentou, talvez você já tenha recebido a mensagem desse eclipse, talvez você ainda vá receber, talvez as coisas venham a ganhar forma, né? A ganhar um contorno para você e você ter uma maior percepção do que isso significa, o que isso quer dizer na sua vida ao longo dos próximos meses, tá? E eu também tô com o SOS Eclipses aberto, temporada Luz e Sombra, onde eu faço análise personalizada e direta sobre os eclipses no seu mapa. Então, se você quiser essa análise, também entre em contato comigo, que eu te passo as informações lá no meu Instagram, no link da bio já tem, inclusive, direto para você fazer a sua inscrição, fazer o pagamento, adquirir, etc. e receber essa leitura, tá bom? Agora sim, vou ficando por aqui. Uma boa semana. Excelente eclipse. Um beijo.